Se vocês acompanham aqui o meu canal, sabem que eu ao total já perdi 30 quilos, é verdade, 30 quilos, nem eu acredito. E como tal é um assunto que muita gente me questiona, me pergunta, quer saber mais sobre. Tenho vindo a trazer vários vídeos sobre o assunto, a mostrar aquilo que eu como, como é que eu faço, que métodos eu utilizo, os exercícios que eu faço. Mas ainda muitas pessoas me questionam sobre o assunto e querem muito saber que trocas alimentares eu fiz, o que é que eu comia antes e o que é que eu como agora, o que é que eu adaptei. Que trocas alimentares eu fiz que me fizeram perder 30 quilos? Fiquem neste vídeo que vai valer muito a pena. Olá Beautifuls e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje venho falar-vos mais uma vez sobre o assunto que eu amo, não é? Que é alimentação saudável, treinos, exercícios e tudo mais. Recentemente tive uma sugestão de uma de vocês, que foi a Silvia Malafaia. Um grande beijinho para ti, Silvia, muito obrigada pela tua sugestão. Que ela pediu para eu contar quais trocas alimentares eu fiz que me fizeram então perder peso, emagrecer e tudo mais. É assim, eu era uma pessoa que... eu sou uma pessoa que ama comer, como tal. Alimentação para mim às vezes é complicado, ainda hoje continua a ser, mas isso é uma coisa que nós temos que ter cientes que vai ser a vida toda, não é? Deslizes todos nós cometemos. Mas ela pediu então para eu mostrar as minhas trocas alimentares e é isso que eu vou mostrar-vos no vídeo de hoje, contar-vos tudo e não esconder nada. Vou só pedir-vos para vocês se inscreverem aqui em baixo no canal se ainda não forem subscritos, para não perderem nada, não é verdade? Sigam aqui o canal que há muita coisa a acontecer e vale muito a pena. Deixem também o gostei para saber que vocês gostam deste vídeo, poder trazer mais vídeos sobre o assunto e comentem-me cá em baixo que temas vocês querem mais saber sobre este meu processo que eu poderei trazer então nos próximos vídeos. Vou então começar desde já com o pequeno almoço, porque é assim, quando eu estava com os 114 quilos, foi o peso maior que eu soube que tinha, não é? Porque quando eu me comecei a pesar tinha 114, não sei se cheguei a pesar mais, eu tomava pequeno almoço sim. Então, é assim, eu vou falar de dois processos, porque para quem não sabe eu já tive um outro processo de emagrecimento onde pesei 100 quilos e consegui chegar aos 75 e agora temos este processo que eu estou a viver agora, que eu pesei 114 e estou com 83 quilos no momento. Conclusão, nesse meu primeiro processo eu comia 10 torradas com manteiga ao pequeno almoço. What? Sim, vocês entenderam bem, 10 torradas. Eu comia 10 torradas com um copo de leite com Nesquik, com 2 ou 3 colheres de Nesquik. Era bastante. Mas agora, quando eu me pesei, então estava com 114 quilos, o que é que eu comia? Eu comia 2 bijus daqueles de trigo, normais, com manteiga, ou então com manteiga e fiambre e também com Nesquik. Só que agora só punha uma colher. Porque pronto, não é? Apesar de eu ter chegado aos 114 quilos, ainda tinha aquelas noções de quando eu fazia o meu processo de emagrecimento. E como vocês podem ver, as quantidades eram muito exageradas. Eu acho que no processo de emagrecimento nem é bem aquilo que se come, é as quantidades. Porque é assim, lá está, é o que eu digo aqui muitas vezes no canal, aliás passo a vida a dizer que vocês podem comer de tudo. Só que se é em excesso, tudo faz mal, até a comida saudável, até a fruta faz mal. Por isso, tudo tem a ver com as quantidades. Como vocês puderam ver, eu era bastante exagerada no pequeno almoço porque eu acordava com muita fome e a água que era bom não bebia nenhuma. Hoje em dia, se vocês acompanham aqui o canal, sabem perfeitamente que o que é que eu como ao pequeno almoço. Inclusivamente vou deixar a passar alguns vídeos onde eu mostrei a minha alimentação diária. Ao pequeno almoço eu como então 2 fatias de pão integral, no caso até do Lidl, que é o que eu mais gosto. Coloco um ovo e uma clara e meia mais ou menos na frigideira, não é? Com um pouquinho de gordura para não agarrar. Coloco o pão, viro, fecho e com um chazinho e 100 gramas de melão. Vocês podem ver as diferenças são a fruta, que antes não existia de todo no meu pequeno almoço e hoje em dia incluo. Escolho sempre o melão porque é uma fruta pouco calórica e eu prefiro para o pequeno almoço. O pão continuamos a ter sim, mas com adaptações, não é? Menos pão do que 2 bijus inteiros, que era um exagero, ou então as 10 torradas, que também não era melhor. Então hoje como então as 2 fatias de pão integral. Eu escolho integral, mas vocês poderiam escolher o que vocês quiserem, mas eu prefiro o integral, eu gosto do sabor do integral. E temos então o ovo, que era uma coisa que eu achava impensável consumir ao pequeno almoço, inclusivamente muitas de vocês me dizem: ai Leti, eu ao pequeno almoço não consigo consumir ovo. É assim, eu quando comecei a consumir o ovo ao pequeno almoço foi um bocado estranho para mim, vou confessar, porque eu pensei assim, eu estou a comer omelete ao pequeno almoço, mas é um bocado estranho, mas eu fui-me habituando e os ovos têm muita proteína.
proteína, é muito, e dá muita saciedade. Por isso sim, em vez então da manteiga, temos os ovos, que é muito melhor, e o chazinho em vez do leite com o Nesquik, porque o Nesquik, por muito pouco que seja, tem sempre algumas calorias, bastantes, e eu prefiro beber o chá, cai melhor e também ajuda-me a bater as metas da água, por isso é só coisas boas. Passamos então agora para a hora do almoço, que é a próxima refeição em que eu comia. Que eu nunca tive o hábito de comer a meio da manhã, nunca foi muito hábito, também com 2 bijus ou pequeno almoço não havia fome que resistisse. Pronto, no primeiro processo que eu tive então de emagrecimento, eu não almoçava, eu comia às 10 torradas, que era pequeno almoço e almoço, por isso o almoço não existia. Neste processo agora eu almoçava, o que é que eu almoçava? De tudo um pouco, não é? Tínhamos massa, tínhamos panadinhos, tínhamos arroz, strogonoff, eu amo strogonoff, amo, é uma das minhas comidas preferidas, por isso eu fazia muito para o almoço. Eu consumia de tudo, carne, porco, o que fosse, mas um dos meus preferidos para almoço era panados. Eu amo panados, amo até hoje, não é? Claro, só que é uma coisa que é frito e tudo que é frito, pronto. Às vezes também era batatas fritas com ovos e salsichas, que eu também gosto bastante, não é? Quem nunca? Hoje em dia, que trocas eu fiz? Primeiramente que antes a salada não existia de todo, eu nunca consumia. Hoje em dia coloco então alface, e tomate e cebola e eu só tempero com vinagre, é uma opção minha, porque lá está, o azeite para mim na salada não faz muito sentido, porque eu gosto mais do sabor do vinagre, do azedinho. Por isso colocar azeite para mim tanto fazia ter como não ter, então para estar a consumir mais calorias para nada, achei melhor retirar o azeite então da minha salada. Para prato principal coloco então arroz, são 50 gramas de arroz. As quantidades, eu estou aqui a falar, mas vocês têm que adaptar à vossa alimentação, àquilo que vocês precisam. Eu coloco então 50 gramas de arroz. Depois gosto sempre de colocar então proteína, carne. Eu gosto muito de consumir carne de frango ou então de peru, bife de frango, bife de peru gosto bastante. Também às vezes consumo atum e um ovo cozido, também gosto bastante. E depois coloco legumes. O frango ou a proteína no geral eu coloco 120 gramas. Eu gosto de colocar assim. Depois coloco legumes, e os legumes é à vontade. Eu gosto sempre de colocar mais de 100 gramas, que é para ser uma quantidade ainda suficiente, mas vocês colocam quanto quiser, não tem peso, eu nem contabilizo isso. E tempero também só com vinagre, ou seja, temos muitas diferenças da minha alimentação antiga para agora. Primeiramente que eu colocava sempre mais carboidrato do que proteína, colocava sempre mais massa ou mais arroz, o que fosse, ou batatas, do que carne ou ovos ou salsichas, o que fosse, colocava sempre mais carboidrato. Hoje em dia, como vocês podem ver, é ao contrário, coloco mais carne. A salada era inexistente, os legumes nem pensar, eu era uma pessoa que odiava comer legumes, hoje em dia o paladar já mudou e já gosto. E acho que é isso, carne sempre tivemos, mas não era feita da melhor forma possível. Sobremesa depois do almoço, antes tínhamos de tudo, chocolate, Kinder Bueno, Kinder Delis, tudo que fosse gordice eu estava lá, não é? Ao almoço se calhar nem sempre a gente consumia isso. Mas era quase sempre assim algo, um iogurte, qualquer coisa assim. E eu gostava muito daqueles iogurtes de Kit Kat, que é aquele iogurte, depois vem as bolinhas ao lado e vocês fazem assim. Enfim, o meu paladar é assim aquelas coisas, como vocês podem ver. E para beber, hoje em dia é água, naquela altura era sempre Coca-Cola, sumo, o que fosse. Hoje em dia, em relação à sobremesa, consumo sempre ou kiwi, ou ameixa, ou nectarina, uma fruta, uma ou duas. Por exemplo, quando é kiwi e ameixa, eu coloco um kiwi e uma ameixa, porque são frutas pequeninas. Também dependendo do que vou comer ao longo do dia, mas quase sempre coloco 2 frutas. Antigamente fruta não existia. Estamos então agora para o lanche. Só deixar aqui à parte de que antes, eu do almoço até ao lanche, ainda poderia haver por ali uns snacks, não é? Umas bolachinhas, qualquer coisa ainda havia. Mas então passamos para o lanche. Antes eu gostava muito de fazer bolos e sobremesas. Bolos daqueles grandes, não é? Eu adorava fazer. Então muitas vezes eu fazia 2 ou 3 bolos, porque eu tinha muitos ovos cá em casa e não sabia o que é que eu ia fazer, não é? Porque o que é que eu ia fazer com tantos ovos? Hoje em dia até falta, até tenho que comprar, mas naquela altura não, havia sempre muitos. E então eu fazia sempre muitos bolos. E às vezes ao lanche juntávamos o lanche com o jantar e comíamos então logo tudo junto, que era um bolo inteiro para aí. Só isso. E no meu primeiro processo de emagrecimento, o que é que eu comi ao lanche? Também poderia acontecer agora, que era pão, não é mais bijos, 1 ou 2 ou 3, normalmente até eram 3, com chouriço, com mortadela com azeitona, que eu amo, com manteiga e fiambre, com queijo e fiambre, com queijo, manteiga e fiambre.
Era sempre essas coisas e para acompanhar era quase sempre leite com Nesquik outra vez, porque eu gosto bastante de consumir isso, ainda hoje gosto, mas evito. Mas como vocês podem ver, era quase sempre enchidos. Enchidos não, é enchidos embutidos, eu não sei, pronto, essas coisas, charcutaria no geral. Então hoje em dia o que é que temos para o lanche? Eu costumo variar muito nos meus lanches. Uma coisa que eu sempre coloco é fruta, normalmente é morango. Em relação às quantidades, eu vou variando muito porque o morango tem poucas calorias, é ali bem parecido ao melão. Gosto sempre de fazer uma caldinha de whey, gosto muito, às vezes coloco em cima dos morangos, outras vezes faço bolinhos fit e coloco em cima dos bolinhos. Às vezes também consumo barrinhas, cereais, eu encaixo perfeitamente na minha alimentação, não tem problema. E depois para acompanhar quase sempre um iogurte líquido magro, ou então daqueles Skir que é to go, também gosto bastante, ou então um chazinho, normalmente costuma ser por volta disso. As diferenças são muitas, não é? Antes tínhamos muito então dessa charcutaria, queijo, fiambre, mortadela, muitas dessas coisas, o pão, que hoje em dia eu não consumo ao lanche, mas é por opção própria, dava perfeitamente para encaixar. Fruta, não existia tudo ao lanche, nunca. Por isso sim, as diferenças são muitas e obviamente que a quantidade também é muito diferente e as calorias então nem se fala. Mais uma vez, antes, entre o lanche e o jantar, abria ali qualquer snackzinho. Pronto. Passamos então agora para o jantar. Em relação ao jantar, no meu primeiro processo de emagrecimento eu comia variado, porque eu vivia em casa da minha mãe e era a minha mãe que cozinhava ao jantar. Então comia o que ela fizesse, se fosse strogonoff, se fosse bifinhos com cogumelos de strogonoff é a mesma coisa. Se fosse carne, se fosse peixe, o que fosse. Peixe era raro, porque eu nunca fui muito fã. Mas pronto, comia o que a minha mãe fazia. Se fosse uma comida que me agradasse, tipo bifinhos com cogumelos, bife, qualquer coisa assim, comia 2 ou 3 pratos, não é verdade? Se fosse algo que eu não gostasse tanto, era só um. Neste segundo processo, em que eu pesava então 114 kg, como eu falei, às vezes nós juntávamos o lanche com o jantar e comíamos um bolo inteiro ou 2, não é? Era por volta disso. Só que, como nós comíamos isso ali por volta das 5h30, 6 horas, ainda havia a ceia, que era como se fosse o jantar, não é? Que era o quê? Batatas fritas, pizzas, bolachas. Estou a ser muito sincera neste vídeo porque eu quero mesmo passar para vocês como é óbvio que nós vamos engordar se continuássemos com esse estilo de vida. Não havia como, porque era muita quantidade e só comida não saudável, não digo, porque para mim toda a comida dá para encaixar. Mas pronto, era quase sempre gordices. Hoje em dia, para jantar, o que é que temos? Quase sempre uma pão pizza, não é? Que eu amo. Mas, por exemplo, às vezes também como arroz com um peito de frango ou peito de peru, os legumes, a salada, mas gosto muito de fazer uma pão pizza, que é um pão integral, já mostrei aqui no canal, que eu abro ao meio, coloco polpa de tomate, atum ao natural, coloco um pouquinho de queijo ralado light, levo orégãos, levo ao forno e já está. E acompanho sempre com uma salada, à noite eu gosto de variar a minha salada. Ponho alface, ponho tomate cherry, que eu amo, e um pouquinho de cebola, vinagre e fica daqui. Em relação à sobremesa então do jantar, o que é que temos? Eu à noite gosto de consumir banana. Não vejo qualquer problema, eu gosto muito de consumir porque eu já não como banana durante o resto do dia e eu acho importante tentar encaixar todo o tipo de frutas, então quase sempre eu consumo uma banana, se não, às vezes também como um bocadinho de chocolate, porque eu já vos contei aqui no canal que à noite é quando eu sinto mais vontade das gordices, então deixo quase sempre o chocolatinho para essa hora, que fica uma dica se vocês sentem mais vontade de fugir do foco à noite, é deixar o chocolatinho para a noite. Eu vario muito nas sobremesas do jantar. Antes, é a mesma coisa que no almoço, tínhamos tudo, tínhamos iogurte, chocolate, batatas fritas, bolachas, enfim, tudo e mais alguma coisa. Agora também tenho tentado encaixar uma ceia, porque eu não estava a conseguir bater as calorias necessárias durante o dia, porque já é tanta comida, tanta coisa, só que lá está, como é comida com poucas calorias, parece que nós estamos a comer imenso e as calorias ainda são baixas, por isso é que às vezes faço uma ceia. Para a ceia gosto de fazer às vezes umas pipocas, sem açúcar, sem nada, eu sou estranha, mas eu gosto da pipoca só assim sem nada, eu gosto. Outras vezes faço uma receita que é morangos com meia xícara de água e uma colher de leite em pó, bato aquilo tudo e consumo, que também é assim levezinho, ou então um bocadinho de fruta com whey ou fruta sem nada, um copinho de leite, qualquer coisa, é assim, algo mais leve, porque lá está, também é a ceia. Antes, se me desse a fome antes de ir para a cama, lá está, era o mesmo de sempre, bolachas, iogurtes, pronto, era quase sempre isso. Diferenças que temos então da alimentação antes para agora, imensas, eu acho que vocês foram vendo ao longo do vídeo que são imensas. O que é que vou frisar? Principalmente as quantidades, que antes eram super exageradas, muito mesmo. Hoje em dia são mais contidas, eu gosto de comer bem sim,
mas escolho sempre alimentos mais baixos em calorias, já para poder comer bastante e poucas calorias. Esse é o grande truque para quem se quer manter em déficit calórico, é comer quantidades grandes de comida que tenham poucas calorias. Exemplo, melão, morango, mamão, essas frutas têm pouquíssimas calorias, por isso dá muito para fazer isso. Antes também não tínhamos quase nada de frutas e legumes. Muito raro, às vezes lá fazia uma salada no verão, mas era muito raro mesmo. Hoje em dia, como vocês podem ver, é em todas as refeições que eu coloco ou fruta, ou salada, ou legumes, ou os três. E lá está, era quase sempre muita comida processada, pizzas, hambúrgueres, bolos, bolachas, charcutaria, era quase sempre isso. Hoje em dia não, hoje em dia eu prezo mais alimentos mais naturais, como é o caso das frutas, dos vegetais, dos legumes, e também prezo fazer a comida em casa, fazer o arroz, o peito de frango. Nós até ultimamente temos feito toda a carne na brasa, que não acrescenta gordura nenhuma, o que é ótimo. Por isso sim, eu tento mais fazer a comida hoje em dia do que ir comprar fora já feito, assim eu evito. Lá está, é o que eu digo, isto não é a regra, não é? Às vezes a gente comete um deslize ou come alguma coisinha fora, isso é normal. Mas isso é 10% do nosso processo, 90% é isto que eu vos estou a dizer que eu faço agora. E essa é a diferença, 10% é aquelas coisas, mas os 90% é que vai fazer a diferença. Enfim, acho que consegui explicar a maior parte. Eu queria muito fazer este vídeo, não só porque me foi sugerido pela Sílvia, mas também porque eu queria muito ver as diferenças e deixar isto marcado aqui no canal para um dia mais tarde eu rever tudo o que eu comia, porque uma pessoa depois vai esquecendo. E assim tenho aqui tudo no vídeo, é muito engraçado e muito estranho de ver tantas diferenças. Hoje em dia tenho uma alimentação completamente diferente, isso deixa-me muito feliz e muito orgulhosa de mim e queria muito partilhar com vocês. Fico à espera dos vossos comentários, comentem-me aqui em baixo o que é que vocês achavam da minha antiga alimentação. Era muito boa, não é? Comentem-me aqui em baixo o que é que vocês acharam e se vocês estão em processo de emagrecimento, o que é que comiam antes e que hoje em dia substituíram, que eu vou ficar muito curiosa. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos que vão vir aí coisas muito interessantes, por isso subscrevam, sigam-me lá nas redes sociais, temos Instagram e TikTok, lá posto tudo em tempo real. Deixem o gostei se gostam deste vídeo e querem que eu traga mais assim destes assuntos para o canal. Espero muito que tenham gostado e também que nos encontremos num próximo vídeo que será muito em breve, por isso um grande beijinho e até lá!